Bom dia, sei lá, talvez para você boa noite, mas boa tarde, não sei. Mas o importante é que a gente vai poder conversar mais um pouquinho a respeito de alguma coisa que eu acho que é fundamental nesse período que nós estamos vivendo aqui, nessa travessia, nessa transição planetária, onde somos todos nós exigidos nesse momento a fazer o exercício daquilo que está no capítulo 11 do Evangelho. Não gosto muito de ficar falando do Evangelho como se fosse um papagaio, porque eu acho que não é esse o propósito. Não foi isso que foi pedido pelo nosso Mestre. Mas o capítulo 11 diz amar o próximo como a si mesmo. E acho que nada mais significativo do que isso nesse período que nós estamos vivendo. Porque amar o próximo como a si mesmo tem a ver com responder a seguinte pergunta: como é que eu gostaria, ou como é que eu quero ser tratado nesse momento? Se eu tivesse passando por adversidades ou dificuldades, como eu gostaria de estar sendo cuidado? Como eu gostaria de estar sendo ouvido, compreendido? E isso significa sair da posição de quem quer ajuda, ficar comodamente dizendo que está passando por dificuldade, para se colocar numa posição de protagonista, de quem atua, de acordo com a necessidade de quem está ao redor. E diria que essa é a melhor maneira que nós temos, que nós encontramos, de resolver os nossos próprios problemas, pois vamos identificando pessoas que possuem problemas tão graves ou muito maiores do que os nossos. E vamos aproveitando para sair fora de uma difícil e dramática posição de vitimismo, aonde nos colocamos com muita facilidade. Então peço que reflitam profundamente. Como eu gostaria de ser tratado se eu tivesse na posição, vivendo a experiência daquele que está ao meu lado? Se eu tivesse na posição dele, como que eu gostaria de ser ouvido? Como que eu gostaria de ser cuidado? Como que eu gostaria de ser compreendido? Será que eu me sentiria bem se alguém se aproximasse de mim? Será que como que eu me sentiria se eu me aproximasse de alguém e esse alguém se afastasse, não quisesse me dar ouvidos? Aí eu pergunto, nós fazemos isso? Nós nos afastamos daqueles que precisam? Nós fazemos aquela questão de que o problema do outro é do outro? Eu estou falando isso, pode ser um familiar nosso, pode ser uma pessoa amada, ou pode ser um desconhecido. Quando alguém se aproxima de nós e não pertence ao nosso círculo familiar, não pertence ao nosso círculo de amigos, e aqueles que são dos nossos círculos, que estão precisando de auxílio, como que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele? O que eu queria que fosse feito comigo e para mim, se eu estivesse nessa condição? Sabe, quando é dito que fora da caridade não há salvação, tem algo muito profundo por trás disso. Não é para que ninguém seja bonzinho, não é para que haja aí aquela questão de ficar enaltecendo a bondade, não é isso. Significa que nós precisamos entender as necessidades daqueles que nos cercam, sejam elas quais forem, e verificarmos dentro das nossas reais possibilidades o que é que nós temos condições de fazer, mas sinceramente, sabe? Às vezes a gente pensa só financeiramente, mas quanto que nós podemos fazer
para muitas vezes ouvir uma angústia. O quanto que nós podemos fazer para compartilhar uma dificuldade, para que essa dificuldade possa ser pelo menos dita, criar um alívio interior. É muito importante isso. Às vezes o que as pessoas precisam é falar, porque estamos todos vivendo uma situação tão difícil, tão angustiante, com inúmeros problemas que envolvem as intempéries, que envolvem os problemas financeiros, a subida do preço dos alimentos, do combustível, de energia elétrica, acidentes e mais acidentes que vão acontecendo no mundo, as questões que envolvem a pandemia, esses problemas todos. A angústia que vem crescendo dentro das pessoas. Eu pergunto, eu preciso de que alguém me ouça de vez em quando? Se a resposta é sim, tem alguém do outro lado, ao meu lado, que também precisa. Eu estou disposto a ouvir. Estou disposto a me aproximar dessa pessoa, ou eu vou dizer que o problema dos outros é dos outros? O que eu vou, quando eu desencarnar, como é que eu vou dar conta da minha própria consciência quando eu me perceber como uma pessoa que poderia ter feito muito mais e fiquei recluso aqui no meu medo, na minha comodidade, sem arriscar absolutamente nada, me escondendo atrás de todos os protocolos de segurança imaginários, que eles precisam ser trabalhados de forma equilibrada, mas tem gente que se utiliza desses princípios de segurança para não fazer nada, se acovardam diante de tanta necessidade que tem. E não significa sair fazendo bobagens, não significa ser irresponsável, mas utilizando os protocolos que nós temos, usando máscara, álcool gel, sem aglomeração, evitando contatos desnecessários, há muito o que ser feito. Eu não vou dizer que eu faço tudo o que poderia, porque eu sei que eu não faço. Eu poderia fazer muito mais do que eu faço. Mas dentro daquilo que eu imagino, eu vou fazendo. Mas eu tenho certeza absoluta que muitas coisas que eu poderia ter feito, eu não fiz. Aí eu tenho que lidar com a minha consciência. Será que eu estou tirando dentro de mim os preconceitos que eu tenho em relação a todos que estão ao meu redor? Será que eu estou me libertando desta questão político-partidário para entender as pessoas como elas são, independente da forma de pensar? Será que eu estou conseguindo me desprender das questões de preconceito em relação à sexualidade, para que eu compreenda as pessoas como são, com seus direitos legítimos de sentirem o que sentem, e me afastar do desejo de que as pessoas sejam que nem eu imagino, que nem eu gostaria que elas fossem? Será que eu compreendo as necessidades do meu filho, ou da minha filha, do meu pai, ou da minha mãe, do meu genro, da minha nora? Será que eu consigo efetivamente perceber o outro como ele é? Amar o próximo como a si mesmo passa por isso, porque eu preciso me conhecer acima de tudo. Enquanto eu não me conhecer, enquanto eu não souber o que eu sou, como eu vou saber doar para o outro o que o outro precisa? Se eu não consigo nem legitimar para mim aquilo que eu preciso, ele precisa da mesma coisa que eu. Precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de amparo, precisa de recursos. Será que alguma coisa que eu tenho pode ser compartilhada? A gente fala que a humanidade não acredita na humanidade, mas o que eu estou fazendo para que a humanidade acredite na humanidade? Para que as pessoas, ao me olharem, ao conviverem comigo, sintam confiança no ser humano. Eu estou sendo um bom exemplo de ser humano. Nessa pandemia, nessa dificuldade toda, onde a solidariedade, a ajuda
está sendo tão requisitado, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou efetivamente fazendo aquilo que o nosso mestre deixou como legado. Sabe? Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com humanidade. Porque a gente precisa fazer porque a gente acredita que é bom. Não porque alguém está mandando. Não é porque Jesus disse para fazer que eu vou fazer. Eu preciso fazer porque eu entendo que é bom fazer. Porque enquanto eu fizer porque alguém está mandando, pouco eu absorvi dos ensinamentos elevados do que o nosso mestre nos deixou. Eu preciso aprender a olhar o ser humano ao meu lado e fazer as coisas porque eu acredito que é certo fazer. Não é porque está escrito em lugar nenhum. Não é porque está escrito no Evangelho, não é porque está escrito na Bíblia, não é porque está escrito em lugar nenhum. Tem que estar escrito dentro de mim. Eu preciso acreditar que aquilo é bom. Porque quando tiver dúvida, quando tiver pressão, eu não vou me esconder covardemente nas Escrituras. Eu vou dizer, isso é certo, porque eu sei que é certo. Eu aprendi, eu experimentei, eu estudei primeiro, depois experimentei, e hoje eu sei que isso é certo. Sem livro nenhum na minha frente, eu faço aquilo que eu sei que é certo. Aí sim, eu posso dizer que eu aprendi aquilo que eu vim aprender aqui na Terra. A minha encarnação não está sendo desperdiçada. Isso é muito importante. Eu saber o que precisa ser feito a partir daquilo que eu aprendi e experimentei. Isso é fundamental. Então, são essas reflexões, né, que eu gostaria de compartilhar. Amar o próximo como a si mesmo passa pela pergunta: como é que eu me amo? Como eu gostaria de ser tratado? O que é bom para mim? E compreender que tudo aquilo que eu responder para mim serve igualmente na mesma intensidade para todos aqueles que me cercam, sem exceção. Mas e aqueles que são difíceis? Não os desrespeite. Não precisa ser ingênuo, não precisa ser infantil, mas não os desrespeite. Entenda-os. Se eu estivesse naquela posição, como eu gostaria de ser tratado? Se eu tivesse monopolizado por uma ideia, como eu gostaria de ser tratado? Talvez só respeitado, então deixe-o quieto. Não dê para ele aquilo que ele não está pedindo, porque será rejeitado. O que é que ele quer? É respeito? Se ele quer distância, entenda, respeite. Isso é fundamental. Se eu fosse alguém radical, eu gostaria de, talvez, me manter a distância. Então, não invadam meu espaço. Não crie uma guerra onde não existe. Apenas respeite aquilo que o outro é. Isso já é amar o próximo como a si mesmo. Porque se eu estivesse no lugar dele, como que eu gostaria de ser tratado? Sendo ele, não sendo eu. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, sendo aquela pessoa, com os ideais dela, com a forma de pensar dela, como eu gostaria de ser tratado? E aí, ao saber como eu sou, qual é a melhor maneira de cuidar dessa situação? Pode parecer, à primeira vista, muito simples, mas tem um certo grau de complexidade, porque é difícil, apesar de ser simples, é difícil nos colocarmos no lugar do outro, sendo o outro, para saber o que esse outro está demandando de ajuda, de apoio. E também aquilo que eu gostaria de fazer. Então, tem que trabalhar esse equilíbrio entre o que eu gostaria de fazer, entre o que o outro é, entre aquilo que eu sou. Isso é de fundamental importância. E é isso que nós estamos experimentando, e essas são as grandes provas deste momento da transição planetária. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Reflitam profundamente. Não basta, acho que pegar o Evangelho e ler é bom sim, mas não basta, precisa refletir e procurar colocar isso em termos práticos, ver o que nós já fizemos disso em nossas vidas, o que falta fazer. E não ficarmos
respondendo. Ah, mas está escrito, está sim, alguém disse, alguém eu assisti na aula. Gente, época de aula e do que foi dito, foi lido. Eu acho que já passou. É hora de colocar em prática. É hora de extrair a essência daquilo que nós aprendemos, de saber o que ficou dentro de nós. Um beijo no coração de vocês. E espero que a breves tempos a gente possa se reencontrar, trocar muitas ideias, possamos voltar a nos abraçar, a beijarmos nos rostos, né, nos abraçarmos profundamente, sentir o calor da pele. Isso é fundamental. Que construamos, sim, uma nova terra, uma terra de amor, onde todos possamos ser iguais, onde não exista essas diferenças, essas questões que todo mundo acha que está certo ou está errado, onde se julga, ao invés de pensar, porque pensar é difícil, julgar é fácil, mas pensar profundamente é muito difícil. Muito mais fácil julgar e acusar. Pensem nisso. Beijão para vocês. Namastê.